Você já se perguntou o que realmente aconteceu há mais de 2000 anos atrás? A história que mudou o mundo ainda guarda mistérios que a ciência, a fé e a arqueologia tentam decifrar até hoje. Por trás dos textos sagrados e dos evangelhos conhecidos, há relatos perdidos, manuscritos escondidos e segredos que desafiam a própria história da humanidade. O nome de Jesus ecoa através dos séculos, mas quem realmente foi aquele homem que dividiu o tempo e provocou temor até nos poderosos do Império Romano? Teria sido apenas um profeta? Ou algo muito além do que os olhos humanos podiam compreender? Pesquisadores do mundo todo dedicaram suas vidas a tentar entender os anos silenciosos de Jesus, aquele período misterioso entre a infância relatada nos evangelhos e o início de sua missão. Alguns textos apócrifos falam de viagens para terras distantes, encontros com sábios do Oriente e rituais antigos que teriam moldado seu espírito. Seriam lendas criadas ao longo dos séculos ou fragmentos de uma verdade cuidadosamente apagada? Há quem diga que manuscritos escondidos nos desertos do Egito e cavernas do Mar Morto guardam respostas que a humanidade ainda não está pronta para aceitar. O tempo parece ter sido cruel com os registros dessa época. Muitos textos desapareceram misteriosamente. Outros foram proibidos, queimados ou considerados heresia. Ainda assim, fragmentos sobrevivem, revelando vislumbres de uma história que pode ser mais complexa do que imaginamos. E em meio a tudo isso, surge a pergunta que ecoa em cada mente curiosa: o que realmente foi omitido? Teria havido uma conspiração para controlar o que o povo saberia sobre o homem que caminhou sobre as águas e desafiou as leis da morte? Enquanto escavadores encontravam ossuários e pergaminhos antigos, estudiosos descobriam diferenças sutis nas traduções bíblicas, palavras que mudavam o sentido de frases inteiras. Há passagens que sugerem uma presença enigmática, uma energia indescritível em torno de Jesus, algo que transcende a explicação racional. Alguns cientistas que analisaram o sudário de Turim, o tecido que teria envolvido o corpo de Cristo, afirmam que a imagem ali impressa não poderia ter sido criada por meios humanos conhecidos. Uma explosão de luz, talvez, ou algo ainda mais impossível de compreender. E enquanto a ciência busca respostas físicas, o mundo espiritual continua cheio de perguntas. Há registros antigos em diferentes culturas de um homem de vestes claras que aparecia em lugares distantes no mesmo período histórico. Povos da Índia, do Egito e até de terras além do deserto mencionam a figura de um sábio que pregava o amor e a compaixão com palavras idênticas às que mais tarde seriam atribuídas a Jesus. Coincidência ou indício de que ele teria caminhado muito mais longe do que imaginamos? Se você gosta de explorar segredos guardados pelo tempo, já se inscreva no canal Mistérios e Curiosidades. Deixe o like e ative o sininho. Aqui, nada é contado pela metade. Cada detalhe é revelado com respeito, emoção e verdade. Há ainda o enigma da ressurreição. Muitos tentam explicá-la como símbolo, outros como milagre. Mas há também teorias que envolvem fenômenos desconhecidos pela ciência moderna. A energia vital humana, o campo eletromagnético, a vibração que conecta corpo e espírito, tudo isso é estudado em laboratórios ao redor do mundo. Há cientistas que acreditam que a morte possa não ser o fim absoluto e que a consciência, de alguma forma, persista. Quando olhamos para os relatos dos apóstolos, que afirmavam ter visto Jesus vivo após a crucificação, percebemos que há algo além da fé envolvido. Eles descreveram uma luz, uma presença que os transformou para sempre. A verdade é que, entre o que a religião ensina e o que a ciência descobre, existe um vasto território de mistério. Em algum ponto entre ambos mora o inexplicável. Muitos estudiosos afirmam que o próprio Jesus falava em parábolas para que apenas aqueles de coração puro compreendessem o sentido mais profundo de suas palavras. Talvez ele tenha deixado pistas que a humanidade ainda não soube decifrar. Em antigas abadias e bibliotecas secretas da Europa, há relatos sobre evangelhos desaparecidos, como o de Maria Madalena, que descreve uma relação muito mais próxima entre ela e o Mestre. Esse texto fala de ensinamentos ocultos sobre o poder do amor e da consciência humana, algo que foi considerado perigoso demais para o mundo antigo. E assim, parte da mensagem foi silenciada. Quantos segredos ainda dormem sob o pó dos séculos,
guardados por instituições que temem o impacto que a verdade completa poderia causar. Entre os grandes mistérios estão também os chamados anos perdidos, o tempo entre a infância e o início do ministério de Jesus. Não há registros claros sobre onde ele esteve ou o que aprendeu. Algumas tradições orientais afirmam que ele teria viajado em busca de sabedoria e estudado com mestres que falavam sobre energia, cura e equilíbrio espiritual. Outros acreditam que ele permaneceu entre os essênios, um grupo místico que vivia isolado e acreditava na pureza da alma e no contato direto com o divino. E você? Acredita que a história de Jesus guarda segredos ainda não revelados? Deixe nos comentários o que você pensa sobre esses mistérios. Sua opinião ajuda o canal a continuar trazendo reflexões profundas e investigações fascinantes sobre os enigmas que cercam o mundo e o tempo. Existem também lendas sobre objetos sagrados ligados a ele, como o Santo Graal, o cálice usado na última ceia e que teria desaparecido após sua morte. Alguns acreditam que esse objeto ainda existe, guardado em algum mosteiro ou caverna. Outros dizem que o Graal não é um cálice físico, mas um símbolo da iluminação espiritual. O despertar do verdadeiro poder humano, aquele que transcende a matéria. Seria essa a mensagem que Jesus tentou transmitir, mas que poucos conseguiram compreender? Relatos de templários, monges e viajantes medievais falam de visões e sonhos, nos quais uma luz divina revelava verdades escondidas. Muitos deles afirmavam que o maior segredo não estava em encontrar o Graal, mas em descobrir o próprio poder divino que habita dentro de cada ser humano. E talvez seja esse o maior mistério da vida de Cristo: mostrar que a centelha divina não estava apenas nele, mas em todos nós. Com o passar dos séculos, cada civilização tentou interpretar a mensagem deixada por ele à sua própria maneira. Alguns criaram impérios religiosos, outros guerras santas, mas poucos compreenderam o real sentido das palavras que falavam de amor, perdão e compaixão. O verdadeiro ensinamento pode ter se perdido entre traduções e disputas de poder, mas a essência permanece viva. Se você está gostando desse mergulho nos mistérios que o tempo tentou apagar, curta o vídeo e compartilhe com quem também busca compreender o lado oculto da história. Quanto mais pessoas se juntarem a essa jornada, mais poder teremos para investigar e revelar verdades esquecidas. Muitos afirmam que o retorno de Cristo não será físico, mas espiritual. Um despertar coletivo da humanidade, uma consciência que se erguerá quando as pessoas finalmente entenderem o que ele quis dizer quando falou sobre o reino de Deus estar dentro de nós. E talvez nesse momento, o verdadeiro mistério se revele. Porque a maior verdade pode não estar nas palavras, mas no silêncio, que fala diretamente ao coração. No fim, quando todas as teorias são colocadas à prova, resta algo que nenhuma ciência pode medir e nenhuma crença pode monopolizar: a força que move o ser humano a buscar o divino. E essa força, esse mistério, talvez seja o que Jesus tentou mostrar desde o princípio. Se você acredita que o conhecimento liberta e que os segredos do passado ainda podem mudar o futuro, se inscreva agora no canal Mistérios e Curiosidades. Aqui cada vídeo é uma viagem ao desconhecido, uma busca por respostas que muitos preferem não fazer. Deixe seu like, compartilhe e ative o sininho, porque o próximo mistério pode revelar muito mais do que você imagina. Mas os enigmas não param por aí. Há quem diga que sob os corredores silenciosos do Vaticano, em bibliotecas subterrâneas protegidas por muralhas e segredos, repousam documentos que jamais vieram à luz do público. Textos que poderiam mudar completamente o que acreditamos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Alguns estudiosos afirmam que esses manuscritos descrevem um homem mais humano, mais próximo do povo, que compreendia a natureza e falava sobre energias que hoje a ciência tenta entender através da física quântica. Outros, porém, dizem que ali estão relatos de milagres e fenômenos que ultrapassam tudo o que já se registrou na história da humanidade. Os chamados evangelhos perdidos, como o de Tomé, o de Filipe e o de Maria Madalena, são exemplos de textos que revelam uma face diferente do cristianismo primitivo. Neles, Jesus não aparece apenas como o Filho de Deus, mas como um mestre do autoconhecimento, alguém que ensina que o reino do céu está dentro de cada um. Em uma dessas passagens, ele diz:
Quem se conhecer, conhecerá o universo e os deuses. Palavras profundas que foram deixadas de fora dos textos oficiais. Mas por quê? Quem decidiu o que seria considerado sagrado e o que seria esquecido? Alguns historiadores dizem que no século IV, durante o reinado do imperador Constantino, a fé cristã passou a ser moldada por interesses políticos. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um marco. Ali, líderes religiosos decidiram quais evangelhos seriam aceitos e quais seriam banidos. Muitos manuscritos foram destruídos e outros acabaram escondidos por monges e escribas que temiam perder para sempre os verdadeiros ensinamentos do Mestre. Esses textos só voltariam a ser encontrados séculos depois, em descobertas como a de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, um dos achados arqueológicos mais importantes da era moderna. Entre os pergaminhos encontrados, havia relatos de uma figura feminina central nas escrituras apócrifas, Maria Madalena. Diferente da imagem distorcida que o tempo construiu, ela aparece nesses textos como uma discípula próxima, uma mulher de sabedoria e coragem, talvez a que mais compreendia as palavras de Jesus. Em um dos manuscritos, ela é descrita como a apóstola dos apóstolos. Isso levanta uma questão que ecoa até hoje. Teria Maria Madalena sido uma das guardiãs do verdadeiro ensinamento espiritual de Cristo, aquele que foi ocultado para preservar o poder dos homens sobre a fé? Se esse tipo de revelação desperta sua curiosidade, inscreva-se agora no canal Mistérios e Curiosidades. Aqui cada vídeo traz uma nova descoberta, uma nova peça desse quebra-cabeça milenar, que ainda desafia a razão humana. Há também teorias que afirmam que Jesus e Maria Madalena teriam deixado descendentes, uma linhagem secreta que atravessou os séculos sob proteção de ordens ocultas, como os Cavaleiros Templários. Essa ideia, embora controversa, tem sido estudada por historiadores independentes e mencionada em registros antigos da França e do Oriente Médio. Muitos templários afirmavam guardar um segredo sagrado que, se revelado, abalaria as estruturas da Igreja. Seria esse segredo ligado à verdadeira história do sangue de Cristo, não o derramado na cruz, mas o que teria continuado através de sua descendência? Em meio a mistérios e teorias, um fato é inegável. Os templários desapareceram de forma abrupta, perseguidos e condenados pela Inquisição. Seus líderes foram torturados, e muitos manuscritos sumiram junto com eles. Mas há quem acredite que parte desse conhecimento tenha sido preservada e passada de geração em geração, escondida sob símbolos e mensagens cifradas em catedrais, obras de arte e monumentos. Cada pedra, cada vitral, pode conter uma pista silenciosa sobre os segredos que o tempo tentou apagar. Enquanto isso, na era moderna, arqueólogos e pesquisadores continuam suas buscas. Escavações em regiões da Galileia, Nazaré e Qumran revelam novos fragmentos a cada década. Alguns deles mencionam práticas espirituais avançadas, que envolviam cura pelas mãos, vibração sonora e controle da energia vital, algo que hoje encontra paralelo nas terapias energéticas estudadas pela física moderna. Seria coincidência que essas ideias, consideradas místicas há 2000 anos, estejam voltando a ser estudadas sob o olhar científico? Há também indícios de que Jesus possuía profundo conhecimento de astronomia e simbolismo cósmico. Diversos estudiosos apontam que suas parábolas e metáforas estavam ligadas aos movimentos das estrelas e constelações, como se ele compreendesse que o universo e o ser humano são reflexos um do outro. Em textos gnósticos, ele é chamado de o Filho do Sol, aquele que veio trazer a luz da consciência. Um título que talvez carregue mais significado do que imaginamos. E você, já pensou na possibilidade de que muitos dos milagres atribuídos a Jesus possam ter sido manifestações de leis naturais ainda desconhecidas pela ciência? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para continuarmos essa jornada pelos segredos que o tempo não conseguiu apagar. Outra questão intrigante é o desaparecimento do corpo de Jesus após a crucificação. Há registros antigos, fora dos evangelhos, que falam sobre aparições em diferentes lugares e épocas. Alguns relatos descrevem um homem vestido de branco visto na Índia e até nas regiões do Tibete, pregando o amor e a compaixão. Monges antigos
Afirmavam que ele teria alcançado um nível de consciência tão elevado que poderia transitar entre dimensões. Para os mais céticos, isso é apenas lenda. Para os estudiosos do espiritual, é a prova de que ele compreendeu o verdadeiro poder da alma. O Sudário de Turim, talvez o artefato mais enigmático do cristianismo, continua sendo objeto de estudo e polêmica. A ciência ainda não conseguiu explicar como a imagem foi impressa no tecido. Alguns pesquisadores afirmam que a marca foi causada por uma explosão de energia, semelhante a uma radiação desconhecida. Outros acreditam que o pano foi banhado por uma luz espiritual, no exato momento da ressurreição. Seja qual for a explicação, o mistério permanece intacto. E talvez seja exatamente isso que mantém viva a fé e a curiosidade da humanidade. No fim, o que resta é a busca, o desejo de compreender não apenas quem foi Jesus, mas o que ele representava. Talvez o verdadeiro milagre não esteja nas águas transformadas em vinho, ou na cura dos enfermos, mas na transformação interior que suas palavras despertam até hoje. Porque, de alguma forma, cada pessoa que busca a verdade está repetindo o mesmo caminho que ele trilhou há 2000 anos, o caminho do autoconhecimento e da luz. Se você acredita que a verdade não teme o tempo, curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho para não perder o próximo episódio. Aqui no canal Mistérios e Curiosidades, a história nunca termina.